Esse é o nosso projeto Acelerando Ovinocultores. É um programa onde eu ajudo os criadores a superar os principais desafios da ovinocultura. Boa noite, pessoal. O pessoal aqui do YouTube ou do Instagram eu consigo ver, do YouTube não dá. Não dá para ficar com 3 telas aqui não, senão eu vou enlouquecer. Tem a tela da apresentação e a tela do YouTube. Pessoal, o pessoal do Instagram vai ter que ver espelhado, infelizmente, porque a transmissão aqui no Instagram é com a câmera de selfie e ela transmite espelhado. E o pessoal do YouTube vai assistir a apresentação normal. Beleza? Então, avisando aí ao pessoal. Explicar por que eu desmarquei ontem nossa live. O cliente meu me ligou, estava com problema lá de parto. Um amarrando dele, primeira cria, não estava conseguindo parir. E no meio da tarde, isso, me arrumei, fui comprar o material que estava faltando, segui viagem, quando estava no meio do caminho, ele conseguiu parir. Ela conseguiu parir. Terminou que, infelizmente, o burreiro estava morto já, o funcionário dele conseguiu tirar, mas já estava morto. Eu voltei, aí já cheguei já no horário Olha aí, Jacobina, Piauí. Já cheguei já muito perto da live, então não dava para fazer ontem, a gente marcou para hoje. Mas vamos lá. Eu quis começar essa apresentação com essa frase: não existe a melhor pastagem para ovinos. Boa noite, Ana. Por quê? Porque eu quis começar com esta frase. Porque sempre me perguntam: Léo, qual é a melhor pastagem para ovinos? Léo, qual é o melhor pasto para ovino? O pessoal da Bahia também entrando. Vamos entrando, pessoal. O pessoal da Bahia, o pessoal da Bahia, o pessoal da Bahia entrando, o pessoal do Piauí. Porque eu escolhi essa frase para começar? Porque sempre me perguntam, fala, Ney. Sempre me perguntam, Léo, qual é o melhor pasto, qual é o melhor pasto? E eu até teve uma época que eu tinha um story pronto. Não existe o melhor pasto para ovinos. Não existe o melhor pasto ao Rio Grande do Norte. Não existe o melhor pasto para ovinos. Por que eu digo que não existe o melhor? Existe o melhor para a sua realidade, né? O melhor que vai se tornar mais eficiente para você. Né? Não adianta você querer usar uma grama. Tem gente da Bélgica, aí é brincadeira, hein? Não adianta você querer usar uma grama lá do sul do país, trazer aqui para o Nordeste e não dar condições a ela não vai responder. Né? Mesma coisa, não adianta você querer pegar um capim que é rústico, né? Que a função dele é aguentar seca e levar para o sul. Né? Ele não vai se adaptar tão bem, não vai ter a produtividade que você espera dessa variedade. Né? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu separei, não são todas, né? Se a gente fosse falar de todas as variedades de capins aqui, primeiro, eu não tenho habilidade para isso, né? E segundo, eu ia passar aqui dias e dias falando. Então, eu peguei aqui, mais comumente, eu trabalho, né? As que eu tenho da Bélgica mesmo, o colega aí está lá na Bélgica acompanhando a gente. Os capins, as variedades de capins que eu mais utilizo, tanto na minha propriedade, como no meu... O Marcael Macaca é de Brasília, acho que é ele mesmo. Tanto que eu utilizo na minha propriedade, como eu utilizo na propriedade de cliente. Quer dizer, os clientes utilizam e a gente maneja, né? Então, a gente separou algumas, a gente bateu um papo, né? E eu estava com a ideia daqui do seguinte. A gente falar um pouquinho sobre ela e tirar dúvida e discutir um pouquinho de cada pastagem. Vamos supor, vou separar aqui agora, vou começar com o BRS Capiaçu e Curumim, né? 2 variedades desenvolvidas pela Embrapa. A gente apresenta um pouquinho ele, mostra foto e tira dúvidas só sobre os 2. Depois a gente passa para os pânicos, aí fala um pouquinho dos pânicos e depois mostra, tira as dúvidas dele, para ficar mais dinâmico, né? Para não ficar falando aqui 1 hora, como eu gosto de falar, vocês sabem que eu falo muito, né? Então, vamos falar um pouquinho, vamos começar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Quem conhece essa variedade? Quem conhece essa variedade? BRS Capiaçu. Pessoal que chegou agora aí, só avisando que quem está no YouTube está normal a imagem, quem está no Instagram está espelhada, porque a gente está aqui com a câmera de selfie. Aí ela fica espelhada, não consegue inverter, beleza? BRS Capiaçu, pessoal, quem conhece? Vamos lá, quem aí tem na propriedade? Né? Tem uma pergunta na caixa, um colega aí, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dele. Para já abrir ela.
Deixa eu só achar aqui, eu já... Foi um bocadinho de pergunta. Cadê? Aqui, ó. Colega ali, não apareceu o nome dele. Resposta da figurinha dele, não apareceu o nome dele. Capim de corte Embrapa Capiaçu é adequado para ovinos? Sim, meu amigo. Tenho na minha propriedade, tem clientes meus que a base de volumoso da propriedade é o Capiaçu, tá? Cordeiro São Francisco e Cordeiro do Rancho, todos dois utilizam como a base de forrageira, a forrageira base do rebanho que utiliza que a gente utiliza para fazer a dieta é o BRS Capiaçu, tá? É um capim fantástico em termos de produtividade. Eu vou repetir, o canal do YouTube é Vamos Produzir Cordeiro, beleza? O BRS Capiaçu, né? Eu fiz o seguinte, eu coloquei algumas informações aqui, mas fica difícil para vocês lerem. Aí a minha ideia, assim que acabar a apresentação, eu coloco essa apresentação, coloco em PDF, ela lá no grupo do Telegram, e ela tem as informações de todas as variedades de capim que eu vou falar hoje. Todos eles com a fonte da Embrapa, as informações que a Embrapa fornece para a gente, tá certo? Então, o BRS Capiaçu, ele é um capim, chega a mais de 4 metros, para quem não conhece, pode se vir em silagem, pode se vir in natura. Tem alguns colegas que falam aí, que perguntaram, Léo, minhas ovelhas não estão pegando bem o capiaçu. Aí eu perguntei qual era o capim que fornecia antes, ela é o curumi. Eu digo, é covardia, né, bicho? O curumi parece que tem mel. Não sei o que tem naquele capim, que as ovelhas gostam demais. Você bota o curumi, depois, se você acostumar as ovelhas no curumi, realmente, para ela pegar outro capim, ela vai ser um pouco relutante, depois ela vai se adaptar, né? Mas as minhas ovelhas mesmo comem muito bem o capiaçu, porque eu ainda não introduzi o curumi para ela. O curumi, tem só uma pequena... tem uma Fernando Melo, o slide está invertido. É porque a gente está transmitindo ao vivo Instagram, Facebook e YouTube. No Instagram, quando a gente apresenta aqui pela tela pela câmera de selfie, aí fica invertido, a gente não consegue tirar. Eu tentei aqui e não consegui. Aí se eu fosse espelhar a imagem lá da televisão, ia ficar no YouTube espelhado. Eu digo, aí pronto, agora... ou um ou outro, né? Mas assim, esse texto, colega, eu vou disponibilizar para vocês no canal do Telegram, tá? Depois que terminar a live, vai na minha bio, clica lá, canal do Telegram, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá ok? Vamos lá. Quem quiser ir no YouTube, aqui do YouTube, quem quiser no YouTube, quiser fazer pergunta, a Maiara, que é colega da gente, está aqui nos ajudando, ela vai passar aqui para mim, para poder eu estar vendo as perguntas, beleza? Então, assim, pessoal, quando a gente fala do capiaçu, eu vou falar alguns pontos importantes, né, que chama a atenção dele. Além da adaptação em várias regiões do país, suporta bem a irrigação, ele não é um capim, ele faz, a questão de seca, né, adaptação à seca, ele é considerado nível médio, mas é um capim com 9% de matéria seca e de 108 a 112 toneladas por hectare por corte. Então, ele vai dar aí mais de 300 toneladas por hectare ano, tá? É um capim que realmente a Embrapa foi muito feliz em produzi-lo, em desenvolver esse capim, porque é um capim que com área pequena você consegue criar muitos e muitos ovinos por conta dessa alta produtividade dele. Aí você pode falar, não, mas Léo, ele só tem, a proteína dele é baixa. É baixa, tá? Acho que é de 8 a 10, acho que está no outro slide, deixa eu voltar. Tá, não está essa informação aqui, tá? Mas eu consigo levantar ela para vocês, tem no encarte oficial, acho que na hora que eu fui... o nome do Telegram, você vai na minha bio, aqui no Instagram, que você clica lá, vai direto para o grupo Telegram, beleza? Wesley. Então, ela está em torno de 8, 10% de proteína, tá? Comparado com o curumi, que vai para 20, né? Ele é bem abaixo. Mas, em compensação, a produção por tonelada é incrível. Então, quem precisa de massa, quem precisa de volumoso, quem tem condições de fornecer, fechar a dieta com a proteína no concentrado, você entrar com esse capim é uma excelente alternativa, tá? Eu tenho lá, eu comecei com 100, a gente chama de candela, né? Que tem os entre nós, né? Para plantar, e fui aumentando. Hoje eu estou com uma área que está já de sementeira, que é essa da foto, tá? A gente tá, eu não sou tão baixinho não, tá? Eu tenho quase 1,80 m.
Ele está bem grande. Já para plantio, né? A minha ideia lá é fazer 1 hectare e depois ir ampliando essa área de capiaçu, tá? Justamente por isso, porque meu objetivo é, como vocês já sabem, já eu falo aqui toda vez, é voltar à ovinocultura de produção de carne, né? Porque hoje eu estou só com a ovinocultura de genética, e na produção de carne, no nosso projeto haverá necessidade de ter o capiaçu para usar em determinada época do ano lá, quando está um pouco mais seco, ou quando está muito chuvoso. Quando está chovendo demais, a gente não vai jogar algumas categorias a pasto. Então, eu vou precisar do capiaçu para fornecer no coxo, tá? Aí vamos para o curumim. Quem aí conhece o curumim? Quem já teve, quem já trabalhou, quem tem na propriedade? Enquanto o capiaçu é o capim-elefante, né? Gigante, vai para 4 metros, chega a 5 metros, né? Mas a Embrapa coloca uma média, né? Para 4 metros. O curumim vai chegar aí a 1,20 m. Nessa área ele até chegou a uma área maior, né? Porque ele deve estar com 1,5 m aí. Mas qual é a grande diferença dele? Eu fiz até já um vídeo, já postei na questão de quanto esse capim a questão de aceitação das ovelhas e quanto ele é macio. Você pega uma torceira dessa, é incrível. Você dobra, torce, ela rasga. Dobra, torce, ela rasga. É muito macio e as ovelhas aceitam demais. Ó, já tem um colega aí já fazendo merchandising aí, ó. Tem mudas para plantar. Tem umas mudas para plantar do curumim. Você que ele estava vendendo, mas também pode fazer propaganda para vender aqui, viu? Que a função da gente estar conversando aqui é nos ajudar e divulgar o que a gente tem, tá certo? O curumim, ele tem uma produtividade por hectare menor do que o capiaçu, tá? Mas, em compensação, quando fala em proteína, ele tem o dobro, tá? Também foi desenvolvido pela Embrapa, também é um capim que ele tem exigência quanto a água, né? No mínimo 800 milímetros anuais, mas geralmente quem tem ele está usando como irrigação para poder otimizar, né, a sua produtividade, certo? Pronto, aqui, aí nesse ele falou, acho que no do capiaçu eu apaguei sem querer. O teor de proteína de 18 a 20, tá? Não, 18 a 20 de matéria seca, é a mesma coisa, ele não está falando de proteína. Eu vou conseguir as informações para vocês, porque tem no manual da Encarta. Eu acho que quando eu fui trazer para cá, eu esqueci de copiar, tá certo? Mas, em termos de toneladas por hectare ano de matéria seca, ele é inferior um bocado ao capiaçu, tá? Então, são duas opções. Você utiliza quando você precisa de muito volumoso, você tem uma área menor e quer ter mais volume, né? Você vai verticalizar a produção, né? Porque ele cresce bastante, dá um volumoso. E interessante que se você respeitar a altura de corte dele, o tempo, você aproveita ele quase todo, diferente do Cameron, que é o capim-elefante, né? Quando você entra no capim-elefante, tem um problema de que ele começa a ficar fibroso, taludo, né? Ele começa a ter dificuldade, você começa a ter dificuldade os animais começam a deixar muito ele, tá? Se você for no capiaçu, corta no tempo certo, não, aproveita até o final, tá? Aí vamos lá, o colega falando, rende pouco o curumim, melhor usar o capiaçu. Em termos de rendimento, o colega está certíssimo. Curumim é muito utilizado para quem tem área, quem consegue fazer um pastejo e quem quer reduzir, quem precisa de proteína, né, e não consegue, e não quer fornecer no coxo. Então, você vai fornecer um capim com melhor proteína, tá certo? Ele é acima do Tifton, né, que comumente é uma das opções para quem queria fazer esse tipo de sistema, fornecer o capim mais proteico. O Tifton, essa também é lá em casa, essa era a antiga propriedade da gente. Esse Tifton, ele tem, eu considero, né, eu sempre gosto de falar na minha opinião, na prática que eu tive, o mais versátil, porque eu uso ele para pastejo, eu uso ele para cortar, inclusive, verde no coxo, e o feno dele é incrível, né? O feno de Tifton, o feno desse Tifton aí é espetacular, né? Não tem como não ser, você processando ele corretamente, não ser uma excelente opção para ofertar aos seus ovinos, né? Então, assim, é uma outra opção, né, que a gente tem. Eu sempre tenho ele, porque ele é primeiro,
você às vezes tem dificuldade de fechar a área com ele, né? Um capim que eu digo que é um pouco melindroso, o braquiária entra, invade, né? Mas depois que você consegue fechar a área com ele, você praticamente vai controlar uma folha larga ou outro que vai entrar, e é uma excelente gramínea, tá? Eu gosto muito do tífico, tá? Vamos lá, a curumi. O curumi para ovinos, ele tem uma pequena dificuldade, tá? Mas já tem gente ajustando. Um cliente meu foi utilizar o curumi para ovinos, elas comeram as folhas e deixou os talos, tá? Um cliente meu. Só que fui em outro cliente semana retrasada e ele está usando área irrigada, piqueteada, e ele disse, olha, o segredo do curumi é a lotação. Ele separa a área, que eu não estou lembrado agora, foi um papo rápido com ele, qual a área certa, ele separa e coloca 200 ovelhas dentro. Então, quando você coloca 200 ovelhas, ele consegue fazer o pastejo todo regular. Aí ele volta com a irrigação e ele volta todo uniforme. Eu fiz até um vídeo nessa área, eu disponibilizo aqui para vocês, assim que acabar a live, eu jogo no History, essa área irrigada lá dele, e está todo uniforme mesmo. Então ele disse, olha, foi só questão de manejo de lotação. Se você colocar poucas ovelhas, aí ela vai comer a ponta, vai ficar aquele talozinho, né, que o talo dele é macio, ela come. Mas se não tiver disputa, ela vai comer só a pontinha da folha e vai deixar os talos, entendeu? Então esse manejo do curumi tem que ser ajustado, tá? Vamos lá, quando a gente fala do feno, é o sinodon, né? Aí são informações, pessoal, que eu não vou ler aqui, senão a gente ficar falando sobre... só lendo aqui, que não é interessante para a gente, é um bate-papo, mas o tífito, ele tem uma característica interessante dele, é que ele, hoje, tem uma variedade dele que já pode ser plantado de semente, certo? Pode ser plantado de semente, né? Que não tinha, quando eu plantei era de rama, né? Então já tem uma variedade de sinodon que ele é plantado por semente. Confesso que eu nunca plantei, não sei a experiência disso para passar para vocês, tá? Mas a gente sabe que o plantio de semente se torna muito mais barato do que esse plantio de rama, né? Esse meu tífilo que eu tenho hoje veio lá do feno LCB, né? O LCB produz feno, ele não tem volume para venda, ele produz para as cabras, né? Que ele tem cabra, e para as ovelhas PO, e digamos, a rebarba do feno, né? O feno lá ainda tem os animais de campo que ainda comem, mas a base do feno dele é para alimentar para as ovelhas PO dele, entendeu? O que eu tenho lá é excelente, palatabilidade muito boa, a questão é o 85 que eu tenho lá, e a relação folha e talo, se você manter, né, cortar, foi irrigar 45 dias, no máximo 50, é excelente. As ovelhas, não tem como, nunca tive problema com eles de ovelha rejeitar, tá certo? Esse daí, quem já viu o Zuri, quem viu o vídeo que eu postei hoje, falando sobre BRS Zuri, tá? O Zuri, muita gente pensa, quando vê ele na pastagem, pensa que é um braquiarão, pensa que é um MG5, que ele lembra mesmo esse tipo de pastagem, mas ele não é, tá? Ele é um pânico. Nosso grupo de clientes, no grupo de alunos, né, do nosso curso Rebanho Blindado, tem colegas lá com piquete irrigado e muito satisfeito com o Zuri, tá? Eu ainda não tenho o Zuri com os ovinos dentro. Eu plantei, esse Zuri é nosso, essa foto que eu postei anteriormente é nosso, e ele está lá inicialmente para pastejo consociado. Vai começar com os bovinos e depois a gente vai entrar com os ovinos, tá? Mas inicialmente quem vai pastejar essa área são os bovinos, porque lá a gente está deixando os ovinos por questão de roubo, né? A gente sabe que, infelizmente, na ovinocultura a gente sofre com roubo, né? Então a gente está preferindo pastejar próximo da propriedade, e o Zuri não é próximo da sede, está um pouco mais afastado, mas é um capim excelente. É hoje uma opção muito boa para quem quer trabalhar com irrigação, aceita muito bem irrigação, tá? E quanto à palatabilidade também é boa, os ovinos gostam bastante, tá? Matéria seca de 10 a 16%, essas outras características dele, tá? Como eu já falei, vou colocar no grupo para vocês, tá certo? Vamos falar agora do capim que eu gosto muito, Mombaça. Quem aí conhece o Mombaça? É uma variedade, né? É um pânico também. Eu tiro uma brincadeira que se você abrir um saco de Mombaça, der um espirro dentro, vai nascer tudo. Que eu nunca vi nenhum capim dos que eu já plantei nascer tão fácil e fechar tão uniformemente como o Mombaça.
ele nasce muito bem, incrível, bicho. Eu fico impressionado lá. Por isso até que eu plantei uma área maior dele. É um capim que as ovelhas gostam muito mesmo. Eu tenho lá, elas estão pastando em MG5 e Convert, tem só um biquinho de Mombaça, mas se não tirar, morre. Porque elas vão comer sempre o Mombaça e vai matar. O MG5 e o Convert, ela meio que gosta mais de MG5, mas não tem muito diferença. Mas quando você vê o Mombaça, elas partem para cima, tá? Qual é a dificuldade do Mombaça? Vocês vão ver um vídeo que eu fiz, ainda não lancei. Vai sair essa semana, né? A gente está fazendo alguns episódios de pastagem para postar no nosso canal. Vão ser postados em todos os canais da gente, tá, pessoal? Quem acompanha a gente aí. Os vídeos, vocês sabem que não dá para postar vídeo grande no Instagram, tá? Então, os vídeos mais longos só podem ser postados no YouTube, tá? Então, vídeos de completo no YouTube, mas no Instagram a gente vai postar alguns vídeos menores, tá? Então, é o seguinte, qual o problema do Mombaça? Eu já falei isso, já tem vídeo meu falando sobre esse problema. Ele é um capim excelente, mas se você deixar passar do ponto, tem um problema grave. As ovelhas não comem. Vai ficar parecendo um talo de bambu, né? Eu tenho um vídeo meu mostrando isso. Fica parecendo um talo, ele fica fibroso, ele fica duro. Os animais não conseguem comer, é até ruim para cortar, para roçar. Teve uma área nossa lá que ficou velha, a gente teve que tocar fogo, né? Para poder a gente trabalhar, porque nem roçar conseguia, de tão taludo que ele ficou. Essa área foi plantada em um ano, e não foi cercado, né? Porque era um pedaço pequeno, a gente estava esperando a outra área ser plantada. Quando foi cercar, tinha uma área de um ano, outra de um ano para o outro, ou seja, estava muito fibroso. Essa área a gente teve que tocar fogo, que não... Até para fazer a cerca, para roçar, fazer a cerca, estava dando trabalho, então a gente optou por fogo. Então o Mombaça, ele é muito bom, é um capim que eu uso, as ovelhas gostam, entretanto, vocês vão ter que ter muito cuidado na hora do manejo, tá? Não pode deixar ficar passado, senão vai ter trabalho. O Rebanho Boa Vontade, tinha uma área dele lá, não tem mais essa área de Mombaça, e quando ficava passado, ele tinha que usar aquela roçadeira postal, aquela que da Steel, né, que não sei se é a diesel ou gasolina, ela. E para poder rebrotar e os animais voltarem, porque ficava muito ruim mesmo, muita talaria. Certo? É um pânico também, ele chega a 1,85 m, mais alto que eu não conhecia isso. Eu fui na propriedade, quando eu vi, eu pensei que era aquele paredão, né, que fica alto. Ele disse, não, é um Mombaça. Aí eu fiquei impressionado que ele fica realmente mais alto do que eu conhecia, né. Aí eles falam que pode ser usado para fenação, não é a melhor opção, né, para fenação, mas silagem e pastoreio são muito boas opções. Eu já fiz silagem dele, mas foi consorciado com milho, porque eu precisei iniciar a minha silagem de milho muito cedo, e o milho estava verde ainda, então eu usei o Mombaça seco para poder controlar a umidade, tá? Mas eu não fiz a silagem só dele. Até fiz uma só dele, mas confesso que as ovelhas não gostaram muito. Ele junto com o milho não teve problema algum, muito pelo contrário, aumentou o volume, né? Claro que a silagem de milho pura é mais rica, mas no meu caso foi porque estava verde, e eu precisava da área, precisava colher, então foi uma alternativa minha usar 20% do Mombaça já seco no meio, controlou, certo? O Benilton perguntando aí do tamanho. Tamanho também é muito bom, tá? Tem um cliente que usa do Peboechá, lá em Brasília, né? Na verdade, Goiás, né? Brasília é o sítio, Goiás é a fazenda. Ele tem uma área boa, certo? As ovelhas gostam muito, e tem uma coisa, dá para feno também. Tamanho é outra boa opção. Ele gostou tanto que ele vai ampliar. Tem uma área dele lá que ele vai ampliar com o tamanho. É a opção que ele decidiu utilizar depois de ter plantado uma área, as ovelhas além de terem gostado, ele ter se adaptado bem. Entendeu? É isso aí, ó, o colega falando aí que o Mombaça, as ovelhas têm excelente aceitação. Isso mesmo. Manejo de pastagem quando se tem chuvas concentradas, exemplo, búfalo, muito bom na rebrota, porém ciclo curto. Isso. Aqui em Alagoas eu vou falar um pouquinho, acho que já é o próximo, deixa eu ver. Tá ele aí, ó, Maasai. Eu tenho Maasai na zona da mata, e tem clientes meus com Maasai no sertão, muito satisfeito com esse capim, muito satisfeito. É um capim que, claro que é o sertão, a gente tem o sertão mais pesado aqui no Nordeste, tem um sertão meio agrestado, né? O agreste, ele se adapta bem. Já o sertão,
se for uma área seca demais, ele vai sofrer, tá? Pode ser que a rebrota dele no ano seguinte não seja tão eficiente, tá certo? Mas dos clientes que eu visitei, super satisfeito. O que é que me impressionou esse capim que eu plantei lá na minha área? Os animais comem até o chão, né? Ele não forma talo. Mesmo ele formando talo, é um talo que os animais conseguem comer, né? Diferente do MG5 e diferente do Mombaça, né? Então, ele não vai dar a mesma quantidade por hectare de volume, mas em compensação, você não tem esse problema. Então, hoje, eu vou ampliar a minha área de Maçai lá. Aí, você vai perguntar, Léo, por que a sua área de Maçai é pequena? Eu plantei uma área de teste, Maçai e Mombaça. Dividi em uma área de 3 hectares, usei 2, se não me engano foram 2 de Mombaça e 1 de Maçai. Mombaça fechou o solo, cobriu, nasceu, foi um espetáculo. E o Maçai, muito pouco. Então, acredito que aquele solo não era a melhor opção para a variedade Maçai. Léo, você fez análise de solo? Eu só corrigi com calcário, tá certo? Alguns colegas ainda fazem. A minha área é uma área de encosta, área difícil de trabalhar. Então, assim, a área mais plana a gente gradeou, fez o arado, né, o gradeado, depende da região como você chama, e as encostas a gente só semeou calcário, tá? Nessa não foi nem calcário com gesso, fez a correção de segunda análise, tá? Mas aí o Maçai não se adaptou tanto. Mas eu tenho uma área lá que eu vou renovar agora, uma área mais velha lá que a gente já matou, já arou, tá deixando a terra descansar para plantar mais próximo das chuvas, e vai ser de Maçai. Por quê? E eu gostei muito da questão dela não formar talo, e os animais também gostam bastante. E eu tive uma live com o colega Esdra, da Cabanha Desafio. Não sei se vocês conhecem, tá? Ele usa o Maçai irrigado e não irrigado, usa os dois, e faz também feno de Maçai, com aceitação muito boa das ovelhas. Beleza? Muda de BRS, rapaz, Maçai engorda mais a ovelha do que o Mombaça. Eu acho que elas gostam mais, sabe? Elas comem mais o Maçai do que o Mombaça. O Mombaça elas ficam bicando, tá? Mas elas gostam bem de Mombaça. Qual a melhor forma de plantios? É nos sulcos. BRS Capiaçu, você vai comprar os gomos, as canelas, como for na sua... As sementes não é de semente, né? Você vai plantar como cana, né? Aí o espaçamento vai depender do como você vai trabalhar, né? 80 centímetros, 1 metro, até menos. A densidade de como você vai trabalhar, tá? Pela questão de solo e irrigação, tá? Eu trouxe 100, plantei uma áreazinha bem pequena, irriguei, adubei, coloquei estrume de matéria orgânica, né, das ovelhas e do gado. Cresceu, quando ele cresceu, eu fui replantando. Hoje eu estou com uma areazinha lá, não é muito grande não, minha área é meia tarefa, mas é já para fazer o plantio de uma área maior que já está sendo preparada. Lance, couve, não. Qual a melhor de PRS Capiaçu? Teu colega perguntando que plantou lance e cova, não vingou muito, eu não entendi. Maçai é só semear no solo. Se tiver dia de chuva, é melhor ainda. Maçai e Mombaça, semeia dia de chuva, ele nasce bem, tá? Maçai, ele já aguenta 600, os outros são 800 milímetros, né? Tolerância à cega média alta, os outros são média, né? Ele já é um capim mais resistente, né? Certo? De 9 a 11%, né, de matéria seca, tá? Isso aí tudo eu vou passar para vocês, tá, pessoal? Aruana, vamos lá, Aruana. Aruana é um dos queridinhos das ovelhas, né? Essa foto que eu estou apontando aí, quando vocês pegarem a apresentação para olhar, vocês vão ver que tem lá algumas toceiras de outras variedades. Maçai, MG5, Convert, que como tem capins ao redor, né, naturalmente animais trazem semente, vento e outras. E as toceiras estão bem maiores do que o Aruana, porque as ovelhas foram no Aruana e deixaram as toceiras. Só vai na toceira uma ovelha ou outra, porque a ovelha é curiosa, né, também gosta. Mas o pasto mesmo, eles preferem o Aruana, eles gostam muito, muito mesmo. Essa foto do lado é uma área de Aruana irrigada, na fazenda de um cliente, que também ele está super satisfeito, porque ele também, além das ovelhas, ele cria cavalo. Também os cavalos gostam bastante do Aruana, tá? Aí uma ressalva para o Aruana.
já foi um problema que eu tive. Essa áreazinha é uma área de entrada da fazenda, tá? Nem 1 hectare, é bem pequenininha mesmo. É uma área de subida de acesso à sede. Se vocês verem lá naqueles coqueiros lá atrás, fica a instalação das ovelhas. Então, eu plantei essa área de aruana porque é próximo à sede para poder colocar ou um cavalo ou as ovelhas, né? E nessa área tinha uma antiga estrada, mesmo eu gradeando, mesmo a gente jogando calcário no solo, essa área mais pobre, onde era a antiga estrada, o aruana não nasceu. Mas não é assim que nasceu um pouco nele, não nasceu. Ficou uma faixa, chega estranho, quem passa lá tem uma faixa, capim do lado, capim do outro, e uma faixa sem capim. Aí vem aquele outro ponto da exigência que ele tem, a exigência que o aruana tem com a questão de solo, tá? Mesmo gradeando, mesmo arando a terra, mesmo corrigindo essa faixa onde era a estrada, né, que é uma área mais compactada, um solo mais pobre, ele não nasceu. Não nasceu mesmo, acho que um pezinho ou outro no meio. Então, assim, é um capim mais exigente, tá? Em compensação, os animais gostam bastante mesmo. Guatemala, só conheço de nome, Ney. Ó, colega aí falando, no meu caso plantei um mombaça incrustado e normal. O incrustado tive que replantar. Eu conversei com um técnico sobre o capim incrustado, tá? Se você for plantar um capim incrustado, um inverno consistente, né? Essa experiência dele passou para mim, tá? Um inverno consistente não tem problema. A questão é se for um inverno muito... Ele falou, se você pega a umidade do solo junto com o revestimento, ativar o nascimento da semente, não tiver chuva, aí pode... esse processo, quando vier chover, ou ele mofar a semente ou não nascer, tá? Isso foi uma das explicações dele. O que é que eu tive de problema com semente incrustadas? A minha região tem muita mata atlântica e muito pássaro. Muito mesmo, muito pássaro. A gente é proibido capturar passarinho lá, apesar que o pessoal pega na cerca, na divisa, né? Mas assim, lá dentro não pode pegar. Então, geralmente essas incrustadas são coloridas, né? Amarelo ou rosa. O que a gente semeou, os passarinhos comeram. Foi incrível, porque como é encosta, não dá para você fazer a cobertura, né? Quando é um tabuleiro, você pode usar o trator, né, com aquele rolo de cobertura. No meu caso lá, eu não posso, é encosta. Então, o que é que a gente fez? A gente semeou, não tem como a gente foi dar só as casquinhas das sementes. Os passarinhos comeram tudo, porque era colorida. Então, eu optei para não utilizar ela por conta disso. E outra coisa, as formigas carregam. Então, aí já foi combater formiga e passarinho. Mas, pessoal, eu não estou condenando de forma alguma o uso de semente incrustada. Eu estou falando da minha experiência. Na minha área plana, como a gente semeou a incrustada chovendo, não teve problema algum, ela nasceu. Agora, na encosta, eu tive esse problema de passarinho. Realmente, eles encontram, porque é rosa, é amarelo, chama a atenção dele, né? Capim sempre verde. Capim sempre verde, eu acho que aqui no Nordeste foi a primeira variedade a ser plantada, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas os contos é de que eles vinham nos navios dos escravos, nas camas. A cama era feita de capim sempre verde, forrava a cama para os escravos. Então, quando chegaram aqui de Portugal, ou da África, né? Os navios eram portugueses, mas vinham da África. Que chegava aqui, tirava essas camas e jogavam, né? Para tirar, fazer a limpeza do navio e começou a nascer essa variedade de capim, tá? Pelo menos a origem que eu tenho conhecimento, pode ser até que seja uma lenda, né? Mas vamos lá. Então, ele é um capim que foi utilizado há muito tempo, só que meu avô plantava de rama, né? Pegava uma torceira, né? Partia, saía plantando, né? Nas várzeas é o de brejo, a gente vai falar dele hoje, e o sempre verde nas áreas altas, né? Muita gente ainda usa o capim sempre verde. Eu tenho lá algumas torceiras, outras que nascem. Ele nasce muito no meio da cana. Hoje a gente considera ele praga, né? A gente tem lá uma areazinha de cana. E esse ano mesmo agora aqui fiz uma catação pesada, que nasceu muito dele no meio da cana. É época de ano, chove muito, chove pouco, a cana demora para fechar, não demora, não abafa o solo, não cobre o solo, não faz o cobertura, não fecha logo, né? O solo e começa vindo, né? Folha larga e também ele vem e você vê logo que ele solta o pendão no meio da cana, tá?
Então, é um capim que foi muito utilizado por bovino. As ovelhas comem também, mas não é uma opção, primeiro pela dificuldade de plantio e por ser um capim muito antigo, né? Hoje a gente tem opções muito melhores, né? E as ovelhas gostam demais de capim cerveja, elas comem bem mesmo. Braquiária brisanta. Na verdade, tem muitos desses braquiários que vieram do brisanta, né? Isso tem muitos. Existe alguma... Vamos lá. Mineirão não conheço ele. Pode ser que eu conheça com outro nome, Gabriel. Certo? Passando aqui. O Convert. O pessoal me pergunta, Léo, quando vê a foto das minhas ovelhas pastando, tu bota as ovelhas no braquiária, Léo? Tem problema não? Aí eu vou falar esse ponto aqui, que teve uma pergunta aí do colega. Todo braquiária, vamos ver se eu acho ela aqui. Todo braquiária faz mal aos ovinos. Vamos lá. Não, meu amigo, não são todos, tá? Se você for para o Decumbis, vou falar, ele é o último capim que a gente vai falar hoje, ele tem problema, tá? Mas o Convert, minhas ovelhas hoje pastam, o pasto é quase todo Convert, tem um pedacinho de MG5 e um cantinho lá de Mombaça que elas acharam lá, acho que nasceu esse semente, elas acharam um cantinho de Mombaça. Mas a base lá delas é o Convert. Eu plantei o Convert por indicação do colega e plantei junto com o MG5. O que é que eu percebo? Para formar a pastagem, o MG5 é melhor do que o Convert, ele formou primeiro, o Convert demorou. O Convert, lá na minha realidade, o Convert não nasceu bem, as sementes dele, por ser um híbrido, tá? E o MG5, acho que a gente está percebendo é que o MG5 está avançando sobre ele, tá? Vai terminar a gente não tendo mais Convert na propriedade, o MG5 está começando a avançar, tá? Mas é um capim que rebrota bem, nas primeiras chuvas ele nasce bem, me chama muita atenção. Se chover, o primeiro que fica verde lá é ele. É um capim que... E as ovelhas pastam bem. Apesar dela ter pelo, não tem problema, as ovelhas comem, tá? Quanto à palatabilidade, as ovelhas gostam bem dele, tá certo? Ele é um híbrido, né? São 3 capins que formam ele. As informações vou disponibilizar para vocês, certo? Vamos lá. Braquiária arecta. Vou contar um negócio para vocês. Eu descobri que o nome do braquiária de brejo era arecta porque eu fui pesquisar. Eu nunca ouvi falar na minha vida que o nome do braquiária de brejo era arecta. Não tinha nenhuma noção disso. Mas saiu aí braquiária arecta de brejo. Ele é um capim que as ovelhas gostam bastante, mas a gente tem que ter uma cautela para utilizar ele para os ovinos, não por conta de intoxicação, mas é porque ele precisa de área alagada. Essa área daí é uma beira de rio. Isso também vai ser um vídeo, tá, pessoal? Vocês vão assistir esse vídeo daí. Essa área dele é uma área de brejo. Eu já tinha plantado outras variedades. No inverno elas morrem. Então, optei por deixar ela fechar. Tá? Ela está fechando. Esses folhas largas ali atrás já foram combatidos. Ela estava na foto, está começando a murchar. Já deve estar bem sequinho. Já essa foto tem uns 15 dias. É um capim que ele serve para cesta, serve para você cortar no serrotão. Ele não é muito bom para passar na ensiladeira, tá? Na forrageira, na ensiladeira. Mas no serrotão e no cesto as ovelhas comem bastante, ou para pastejo. E lá, essa área eu não uso para os ovinos, porque ela é alagadiça. Eu uso essa área para os meus cavalos, tá? Então, essa área a gente está descansando, a gente está cuidando dela para ampliar, a gente usa para os cavalos. Para você ter uma noção como está seco lá em cima, né? Essa foto foi agora, né, em janeiro. E a várzea como está toda verdinha. Vamos lá, colega. Braquiária decumbis deu sensibilização, deu foto das minhas ovelhas. Vamos falar disso, viu? Vamos falar aqui. Vamos chegar nele já já. Tá, o nome dela também, ó, pessoal. Tannegrass. Braquiária, capim braquiária de brejo ou braquiária erecta. São os nomes desse capim, eu não sabia. Tá? Não conhecia. Vamos lá. Umidícola. Braquiária umidícola. Derruba velho. Tem esse apelido mesmo. O velho, a gente cai, imagina os velhos, né? No meio dele. Ele gosta da rasteira mesmo.
A gente aqui tem esse derruba velho como se fosse Mas ele é... Agora eu tô lembrando, não, o derruba velho. Ele forma umas ramas, dá uns nós e forma como fosse um certinho, dá para você encaixar o pé e levar uma queda. Elas gostam. Na verdade, é como se fosse da família de um gramão, de um vaqueiro, uma coisa assim. Aqui, braquiária de como deu. Pangola, para mim, é o melhor capim. O Pangola, ele é um capim que as ovelhas gostam muito, mas em termos de produtividade, ele está um pouco ultrapassado, né? Em termos de produtividade por hectare, nível de proteína e matéria seca. Mas é um capim muito bom, as ovelhas gostam bastante. Léo, não é perigoso para as ovelhas no brejo? Por isso que eu estou dizendo aqui que tem que ter cautela. Para quem usa ele no coxo, para quem usa ele no cesto, ou para quem usa no verão, ele quando ele seca, né, quando a área seca, dá para usar. Essa área eu não boto minhas ovelhas, porque o brejo é complicado mesmo. Tá? O midícula é o bambuzinho ou quicuio. Quem conhece por esses nomes, bambuzinho, quicuio. É o braquiária, o pessoal chama de taludinho também. Ele é um capim que não tem intoxicação para os ovinos, mas em compensação ele não fica com talo fibroso, mas as folhas dele também não são muito palatáveis, tá? Ele fica um talozinho fino, mas que as ovelhas comem em caso de necessidade mesmo. Com fome elas conseguem comer, diferente do mombaça, que ela não vai conseguir comer. Mas é um capim que elas têm aceitação quando está assim, naquela foto, quando estão elas, quando está bem verde. Nessa segunda foto, eu estou segurando, ele está seco, as ovelhas já não querem. Tá? Eles já não querem pegar, o capim quando está seco está taludo, tá? Elas já não aceitam. É uma vantagem desse capim. Solo pobre, ele aguenta. Encosta, ele vai bem. Em várzea, beira de brejo, ele vai bem também. Então, é um capim que ele é versátil, tá certo? Eu utilizei a foto mais verde não é da minha propriedade. Essa foto da esquerda é uma área minha lá, que era uma área que era de cana e tinha fragilidade de solo, tá? Começava a ter erosão. Aí, como tem erosão, o solo é mais pobre, eu optei colocar ele no capim mais rústico para ele fechar, entendeu? Não, o braquiária ele dá em outras áreas. Agora, ele é muito mais produtivo na várzea, entendeu? Por isso que é considerado braquiária de brejo. Se você plantar ele em outras áreas, se for uma região que você ou vai irrigar ou tiver um índice pluviométrico bom, ele vai. Agora, na minha propriedade, a gente tem nas partes baixas e no início das encostas, no início. Então, já no alto, ele não fica, certo? Ele não vai, ele seca, ele não aguenta, tá? A gente tem lá, apesar de chover bastante, a gente tem às vezes 2 meses, 3 meses, né? Às vezes um mês todo sem nada de água, 2 meses sem água, aí o terceiro mês pouca água, então ele não aguenta. Beleza? O midícula. Aqui. Tudo vai para vocês, tá, pessoal? É uma apresentaçãozinha que eu fiz. MG5. MG5. O MG5 é um braquiária. Vamos falar dele agora. Essa torceira que eu estou pegando é uma torceira de rebrota após um incêndio. Você está vendo ali que tem um estalo de cana no meio, nessa pastagem. Essa pastagem era cana, tá? Ela era... As áreas de encosta de cana a gente está tirando e fazendo pastagem. Então, a cana passou, quando foi tocar fogo na cana, passou para essa área de pastagem. Essa é a rebrota dele. Ele vem naquele ponto que ele está ali, é o ponto de pastejo. A segunda foto que eu estou de costa, está parecendo que ele está pequeno, mas esse capim está quase da minha altura, porque ele deitou, ele acamou, ele fez uma cama. Você andando por lá, os animais só andam por cima comendo a ponta. Então, aquilo ali, você comendo, então ele andando ali só comendo a folha, a produtividade foi lá para baixo. Então, o que é que eu faço nisso aí? Ou você faz a roça, ou faz fogo, ou você vai colocar uma quantidade grande de animais para eles pisotearem, para eles comerem a folha, para chegar na próxima aguada e ele nascer, tá? Mas tudo isso aí foi 2 falhas de manejo. Uma, ele ficou muito velho, né? Porque a gente está com pouco animal na propriedade pela quantidade de capim. A gente plantou uma área grande de capim e não comprou os animais ainda. E essa outra área aí foi a área de fogo. Então, ele está agora no ponto para colocar os animais. Essa área que foi de fogo, eu estou cercando ela agora para colocar os animais.
MG5. Agora vamos falar dele, né? O decumbens. Braquiária decumbens. Tá aí, é proibido mesmo. Vamos lá. Proibido não é. Né? Eu atendi uma fazenda ano passado que ele não usa a ovinocultura como atividade fim, né, lucrativa. Ele usa a ovinocultura para consumo. Então, ele tem lá 30 e poucas matrizes soltas, com reprodutor também solto, né? Sem controle de... Ele faz só controle de sanitário, faz vacinação e refugação, e o animal vai reproduzindo e cobre filha, daí quando ele vê que já está cobrindo as filhas, ele vende o carneiro, compra outro, não tem muita tecnologia. Mas a fazenda dele lá é quase 100% de decumbens, e ele cria as ovelhas lá, e ele disse, olha, eu perco um borrego ou outro por ano. E ele sabe que é por fotossensibilização, mas ele disse, olha, eu não vou trocar a pastagem, porque se a ovelha para eu comer, eu não tenho interesse em trocar elas porque não é um negócio para mim, então tudo bem. Então ele, quando tem sintomas, ele trata, mas termina perdendo, tá? O decumbens, todo mundo que eu conheci, que tentou desenvolver em larga escala, não conseguiu nele. Na minha propriedade tinha decumbens, ainda tem uma área, mas não é das ovelhas, tá? Não era que as ovelhas vão. E essa tem na outra propriedade, a gente tinha decumbens e as ovelhas pastavam, mas não era único, exclusivamente ele. Tinha, no mesmo piquete tinha decumbens, tinha braquiarão, né? Que vocês falaram, brisanta, né? Braquiarão, decumbes e umidícola, tinha 4. Então, eu nunca tive problema de intoxicação lá, porque eu dizia que era um self-service, né? Ela comia o que ela queria, né? Então, eu terminava não tendo o pastejo exclusivo do decumbes, tá? Então, assim, é um capim que eu só tenho elogio a eles com relação às suas características. No meio da pecuária de corte, né, do bovino de corte, eles gostam de dizer que o decumbes foi responsável por transformar o Brasil no maior produtor de carne bovina do mundo, né? Que foi o capim que se disseminou muito fácil, é um capim que forma um banco de semente, que ele forma pastagem. Quando ele fecha fechando, né? Então, ele produz muito banco de semente, tanto é que eu tenho uma área lá de milho, que eu planto, já tem 3 anos que eu planto milho e ainda nasce em decumbes, bicho. A gente mata e ele nasce, mata e ele nasce, mata e ele nasce. Ele forma um banco de semente muito grande, certo? Então, excelente variedade de capim. Uma pena que, para a gente, para os ovinos, a gente tem que não recomendar por conta da fotossensibilização, tá? Tem até o nome do fungo aqui, rizomício, se eu acho aqui. Não, Phytomyces chartar. É o nome do fungo que causa o nome do fungo que causa a intoxicação, tá certo? Ainda quando eu estava na faculdade, li um trabalho que eles estavam mostrando que não era só o fungo, que o próprio capim também causava essa intoxicação, tá? Que também ocorre até em bovino, ocorre, em bezerro é mais comum, né? Em bovino adulto não é tão comum, às vezes uma vaca parida, mais suscetível e tal, mas em bezerro é mais comum. Agora, em ovinos, é incrível como os ovinos sofrem quando são manejados exclusivamente nessa pastagem. Eu fui em uma propriedade que ele não tinha problema, olha como é interessante a questão da adaptação dos animais na região. Essa propriedade, ela tinha um lado da fazenda todo de umidícola e um lado próximo à casa, a sede e o aprisco, a instalação, era decumbes. As ovelhas dele, dessa propriedade, sempre iam direto para o bambuzinho, para o umidícola, habitualmente só iam. Então, ele não tinha problema. Quando ele adquiriu 60 ou foi 80 animais, que ele também dobrou o rebanho, né? Essas ovelhas novatas começaram a ir para o decumbes, levou as outras para o decumbes, e ele começou a ter problema de intoxicação no rebanho dele, que não tinha. Aí lá vai ele correr para cercar melhor, que era uma parte que elas estavam passando, e poder controlar esse problema de intoxicação, certo? Vamos lá, o braquiária de brejo tem algum problema? Quando você falou, eu não estava. O problema dele não é nem de aceitação e nem de intoxicação, certo? O problema do braquiária de brejo é que eles... Eita, que o type tá danado. O problema dele é que
o solo para ele geralmente é solo brejado, é solo alagado. Então você vai ter, para pastar para as ovelhas, vai ter que deixar elas na área brejada, que não é recomendado, né? A gente tem problema muito grave de casco quando a ovelha pasteja muito tempo em área brejada, entendeu? Ó, aqui as ovelhas só comem depois que não comem outro. Só comem qual capim quando não tem outro, né? Vamos lá, qual o problema que você falou? Tá, tem uma pequena área maçá e minhas ovelhas santinês só comem depois que não tem outro capim. Vejo que muitos usarem, mas a qualidade não é boa. Ó, lá, eu não sei se é porque elas estão no braquiária, certo? Elas estão no braquiária, quando elas pegam o maçá, elas comem, as minhas, tá? Talvez a seleção dela seja braquiária, depois Mombasa, Maçai, agora o Aruana e o... Se você colocar curumi para elas, você vai ver que elas não vão comer outro capim depois, elas ficam meio sem vergonha, né? Aquela história, como filé mignon, depois não quer comer uma carne com osso, né? Se bem que eu adoro carne com osso. Qual capim para caatinga? Vamos lá, Abigail, não é isso? Vai depender do índice pluviométrico, né? E do solo, lógico, adaptação. O mais tradicional sempre é o búfalo, né? Mas como os colegas falaram aí, o ciclo dele é muito curto, né? Um capim que está se adaptando em regiões não tão áridas, tá? Você vê com agreste ou com sertão mais agrestado, é o Maçai. Ele tem um comportamento bem interessante nessas regiões. Aqui no Agreste de Alagoas, tem muita gente usando, e eu fui numa propriedade que já era sertão, na verdade era transição, né? A gente tem aqui, apesar do nosso estado ser pequeno, a gente tem a zona da mata, a zona litorânea, que chove bastante, tem a transição para o agreste, esse meio do caminho, aí tem o agreste, que é uma característica bem específica do agreste, tipo de vegetação, tudo, e tem o sertão. Então, quem está nessa transição agreste até o início do sertão, o Maçai vai bem. Já para o sertão mais brabo, é o búfalo mesmo que vem se adaptando e dando o resultado, pelo menos das propriedades que eu visitei, que eu dei assistência, que eu rodo pouco no sertão, tá? Eu tenho clientes que eu viajam uma vez no ano, geralmente na parte de chuva, quando está tendo problema, mas não atendo corriqueiramente. Meus clientes são mais agreste e zona da mata, tá? Passa aí. Ó, o silo de Capiaçu tem o manual da Embrapa. Boa noite, colega. Tem o manual da Embrapa ensinando a fazer, certo? Eu nunca fiz silo de Capiaçu, tá? Eu forneço ele no coxo verde, e os meus clientes também fornecem no coxo verde, tá? Como todos eles que têm o Capiaçu têm irrigação, então eles entendem que não precisam fazer silagem, porque ele vai ter disponível o ano todo, tá entendendo? Eu vi aqui as perguntas para não esquecer, o pessoal fez pergunta da caixinha, né? Qual capim você indica para fechamento de pastagem diária que o capim não cresceu? Vamos lá. Aí vamos voltar para o começo, né? Que eu sempre falo, né? Tem que fazer análise de solo primeiro e qual o índice pluviométrico, se você vai irrigar ou não, tá? Se for uma região que tem um índice pluviométrico interessante, acima de 800 milímetros, aí eu uso o Mombasa, é a opção, tá? Ele se adapta bem a essa região. For a região mais seca, aí vai ser o Maçai, tá? Agora, se você tiver condições de investir em irrigação, ou se o solo tiver condições de fazer correção de solo e tem um bom índice pluviométrico, aí você vai usar o Aruana, é uma boa opção, ou o próprio Tifton, tá? Capim búfalo é adequado para ovinos e caprinos, sim, que a gente falou agora, Guilherme perguntando. Nota que o capim búfalo é pouco rejeitado pelos animais quando estão... É um pouco rejeitado pelos animais quando estão a pasto. Aí, essa informação já não... De rejeitar o búfalo eu já não conheço, né? Porque também são poucas propriedades que eu dou assistência que tem um búfalo. Por exemplo, tem uma propriedade que eu dou assistência que ele tinha lá que eu dei assistência em foi 2019 que eu fui lá. Ele tinha búfalo e tinha caatinga, né? Que a caatinga tem uma infinidade de plantas que os ovinos gostam.
E os animais comiam búfalo, mas eu também lá acho que não tinha muita opção, não. Eu rodei a propriedade todinha, eu comi o búfalo, eu ficava com fome, então eu terminava tendo que comer mesmo. Colega do Ovino Pro aí chegando. Boa noite. Opa, cadê as caixinhas? Saiu, foi? Não. Posso prender os cordeiros e dar o concentrado e o capim de corte moído ou precisa de feno? Não precisa de feno, tá? Eu tenho feno lá na minha propriedade, porque como eu falei, né? Eu sempre tive, tem animal PO e alguns animais a gente vai fornecer o feno, tá? Você pode fornecer ou em horários alternados, fornecer o concentrado, o volumoso, ou você fazer a dieta total e fornecer junto, tá? Qual é a dica que eu dou para você se você for fazer a mistura, né, do seu capiaçu com a sua ração? Se a recomendação é 10 kg de capiaçu para 2 kg de ração, um exemplo. Se você misturar tudo e tiver sido volumoso demais, você vai perder aquela ração. Então, você mistura aí 70%, quando elas comerem tudo, aí você coloca os outros 30% que vai ficar durante a noite para elas terminarem de comer, tá certo? É uma opção, um macetezinho que eu faço lá para evitar desperdício de ração. Qual a pastagem adequada para criar 15 carneiros? Qual a área de cria? Vamos lá. Eu gosto sempre de falar para o pessoal, né, que a gente não consegue dar essas respostas assim, sem ter mais informações, né? Eu recebo às vezes a pergunta, Léo, quantas ovelhas por hectare? Eu digo, ó, quando a gente vai fazer análise de viabilidade econômica, quando a gente vai fazer um estudo da propriedade, a gente precisa de algumas informações. O básico é quantas toneladas de matéria seca a sua pastagem produz por ano. Qual época do ano ela produz, qual época do ano ela não produz. Tá? Então, você vai começar com essa informação básica. Quanto de matéria seca ela produz. E como eu vou passar isso para vocês, vocês vão ver que cada uma dessas opções que tem aqui, ela tem uma produção diferente, certo? Então, se você vai fornecer, se você vai pastar num tifton, é um. Vai pastar no curumim, é outro. Vai pastar no mombaça, é outro. Então, assim, não tem uma conta redonda para dizer, ó, se você botar 1 hectare aqui, você vai criar 20 ovelhas. Tem como eu passar isso sem saber, né, qual é a sua realidade, quanto chove na sua fazenda, qual é o tipo de solo da sua propriedade, entendeu? Qual a média de quilo de volumoso por animal dia? Essa conta, o colega falou 3%, também pode ser utilizada de 3%. Agora, geralmente, a gente faz a conta não é do volumoso, é de matéria seca dentro do volumoso, compensando a matéria seca da sua ração, tá? Tem ração que é 85%, 95% de matéria seca, às vezes a gente trabalha com 90%, 95%, são poucos 85% onde que vem umedecida. E o seu capim, você está dando aí 10 kg de capim, mas quanto é de matéria seca? 2 kg? Pronto, você está dando só 2 kg de matéria seca. Está dando 2 kg de concentrado para um lotezinho, pronto, está dando 4 kg de concentrado por dia. Aí você vai calcular se vai ser 1,5%, 2% de matéria seca do peso vivo e vai fornecer, tá? Essa dieta não é fácil de fechar, certo? Porque se o capim for de baixa qualidade, você vai fazer uma dieta mais cara. Vai ter que fornecer menos capim, mais concentrado para poder fechar o nível nutricionais mínimos recomendados para os ovinos, tá entendendo? Então, tem esses cálculos para ajustar, tá certo? Fala, Felipe, boa noite. Vamos ver aqui. Qual o percentual de proteína do capim maçai? Eu vou pescar aqui, viu? Eu não sei não, viu? Vamos achar lá o maçai lá na frente. Acho que não é acima de 12%, não. Deve ser 8%. Maçai. Teor de proteína da matéria seca, tá aí. De 9% a 11%. Beleza? Posso fornecer sal mineral à parte nas ovelhas? Pode. Se o seu sal tiver ureia, aí você tem que ser coxo coberto.
Se não tiver ureia, você não precisa cobrir, tá certo? Agora, se não cobrir no inverno tem desperdício, tá? Então, por isso que é recomendado sempre coxo coberto. Hoje tem uns coxinhos que o pessoal faz com tambor, ele mesmo cobra, a ovelha, né, lambe. Eu não gosto muito daqueles coxos de sal no campo, que vai a ovelha botar a cabeça dentro, porque eu já vi acidente, tá certo? Eu já vi ovelha se enganchar, dar lesão, rasgar brinco. Rasga muito brinco, aqueles coxinhos que o pessoal corta o tambor, né, e deixa para ela botar a cabeça. Eu já vi várias ovelhas com brinco rasgado. Porque entra aí, a outra entra, quando ela vai tirar, rasga. Então, é só uma dica aí, que não bote aqueles coxos. Usa o coxinho coberto, mas com a coberta maior, tá? A aruana não aguenta sol. Não aguenta mesmo não, Tiago. É um capim exigente, tá certo? Um capim que você tem que ter vamos dizer, um zelo maior para você ter ele na sua propriedade. Muitas vezes não compensa. Agora tem local que ele se adapta bem e vai embora, é um capinzaço. Tá? Deixa eu ver aqui, teve pergunta aqui, acho que foi o Bruno. Falou, Bruno, faz um trabalho legal também, eu acompanho as postagens dele. É isso aí mesmo, aqui ou come o búfalo ou não come nada, a parte de ensequeiro é adaptação, é isso mesmo. Tem região que foi aquilo que eu falei, nesse cliente que eu fui lá, ou comia o búfalo ou não comia, ficava com fome. Tinha duas opções, velho. Ou comer ou ficar com fome, né? Infelizmente é a realidade de muitas regiões, né? Lá a gente tem o privilégio na região da gente, a gente tem lá 7, 8 tipos de capim para a gente acompanhar, né? Geralmente acompanhamento não é só de um ano para o outro, 2, 3 anos, né? Você vai acompanhar um ano mais seco, um ano menos seco, e você acompanhar a produção de matéria seca dele, que eu não estou fazendo, tá, pessoal? Lá eu plantei, a gente está acompanhando primeiro cobertura de solo, depois resistência, depois rebrota, após o pastejo, né, a rebrota, o nascimento, questão de infestação de folha larga, né, de plantas, a gente vai muito avaliando por isso. Ó, essa área aqui, a gente tem custo maior, porque tem que ter um gasto para controle de praga. Essa é outra pergunta que não dá para a gente responder. Eu nem li, né, pessoal? Era quanto tempo fica no piquete antes de trocar. Então, assim, é outra pergunta que, para responder, a gente precisa saber o tamanho da sua área, tamanho da sua área, quantos piquetes você tem, se é irrigado, se não é irrigado, né? Qual a sua lotação, certo? Então, são informações que a gente precisa ter para lhe informar, tá? Alguns colegas fazem ela no controle de verminose, dá tanto tempo para poder voltar. Aqui não é a melhor opção. A melhor opção é você ter o capim, você ter o manejo para encontrar melhor altura de entrada, melhor altura de saída, porque aí você otimiza a produção do capim, né? Vamos lá. Colegas que não está tendo problema com decumbes. Pronto, coisa boa. Cultivar maçã irrigado dá certo? Você vai lá na página do Instagram do meu amigo Esdra, Cabanha Desafio. Ele trabalha lá com maçã irrigado, muito bom o resultado dele. Tem algum problema alternar silo de milho de capiaçu? Não tem problema, mas eu sempre falo e reforço. A coisa mais barata que você vai ter no seu rebanho é você ter uma dieta formulada para ele. Tá? Muitas vezes a gente está usando uma dieta mais cara.